Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É uma alegria, é um privilégio poder estar aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E desta feita vamos estar estudando a lição de adulto da editora Betel, que traz por tema nesse quarto trimestre, terceira epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. O comentarista desta lição é o pastor Alex de Melo. Ele é pastor-presidente da Assembleia de Deus em Parque Esplanada, em Budas Artes, São Paulo. E a lição de hoje é a lição de número 11, que traz por título: O verdadeiro discípulo é uma referência no serviço cristão. O texto áureo vem dizendo: todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Terceira de João, versículo 12. A verdade aplicada diz ainda que o bom testemunho de um verdadeiro discípulo é alcançado ao longo de uma trajetória que segue o exemplo do ministério de Jesus. Ou seja, um bom testemunho, ele não se alcança da noite para o dia, nem do dia para a noite. Mas, como diz aqui o comentarista, o bom testemunho de um verdadeiro discípulo é alcançado ao longo de uma trajetória que segue o exemplo do ministério de Jesus. Então, Jesus é o nosso exemplo, né? Paulo aconselha que nós deveríamos ser seus imitadores como ele é de Cristo, ou seja, Paulo, ele teve essa consciência e ele nos passa essas informações. Se você tem dificuldade, olha para a forma como eu faço o trabalho. E com certeza, se você fizer como eu estou fazendo, você vai estar fazendo igual a Jesus, você está sendo um imitador do Senhor Jesus. Os objetivos da lição de hoje, irmãos, são 3, e o primeiro deles é expor a importância do testemunho. Segundo, ensinar como obter uma vida transformada. E terceiro, ressaltar aspectos da prática do bem. O nosso texto de referência está registrado em 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 12, que diz: E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que, por herança, alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não fale engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Então, é um conselho prático para a vida do discípulo, para a vida do pregador, do pastor e de todo cristão, de um modo geral. Esta é uma regra que o Senhor nos dá para que possamos viver dias bons e termos comunhão uns com os outros, amar uns aos outros, ter empatia uns pelos outros. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Temos ainda aqui o motivo de oração, e nós temos que orar para que o discípulo construa uma trajetória reconhecida pelo bom testemunho. Quantas vezes, irmãos, nós temos vistos maus testemunhos e muitas vezes vem manchar, vem macular a idoneidade da igreja, da comunidade a qual fazemos parte. Isso é muito ruim, Então, que o nosso bom testemunho, ele seja uma carta aberta em todos os sentidos, Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim: olha, para aquela pessoa eu vendo a loja inteira, porque ele é honesto, porque ele tem palavra, o que ele fala, ele cumpre na risca, e isso é bom, principalmente quando se trata de um cristão,
que o nosso testemunho seja algo, né, maravilhoso, que as pessoas possam olhar para você, né, sem desconfiança. Por outro lado, existe aqueles maus cristãos que vivem aprontando, né? O que ele fala agora, daqui a alguns minutos, ele nega, fala que não falou, que há um engano, e etc, etc. Mas que a nossa oração a Deus seja no sentido de que nós, como discípulos, possamos construir uma trajetória reconhecida pelo bom testemunho. A introdução vem dizendo ainda que o termo testemunho no grego é maturia, que se refere a alguém que testifica, afirma, confirma um determinado fato. O testemunho cristão é pessoal e produzido à medida que o crente se relaciona e interage socialmente. Então, é esse o segredo. À medida que o cristão ele vai se relacionando, interagindo socialmente, ele vai mostrando aquilo que ele de fato é. Muitas vezes as aparências enganam, né? E como tem enganado? Então, um adágio popular que diz que a primeira impressão é a que fica, nem sempre, porque muitas vezes a pessoa apresenta algo que na prática ele não é, mas com o passar dos dias, com o passar do tempo, né, as pessoas começam a ver que aquilo que tinha impressionado no primeiro momento já não é a mesma coisa. Então, que nós, como cristãos, possamos ser autênticos, que nós possamos sempre ter início, meio e fim. Ou seja, do jeito que você iniciou, você vai até o final, mostrando que você é um servo de Deus e que o Senhor Jesus está na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. No primeiro tópico aqui, nós precisamos, o cristão autêntico precisa possuir credenciais de um bom testemunho, né? E essas credenciais aqui, ela não é um documento feito pela organização aonde você está afiliado. Esta credencial, ela é diferente. Ela é um documento diferente, que não é criado, né, ou impresso por alguma empresa ou por alguma organização. Mas veja que ao escrever a sua terceira epístola, João teve triplo objetivo. Primeiro, elogiar e incentivar o ministério de hospitalidade de Gaio em relação aos mensageiros itinerantes que iam de um lugar para outro para pregar o evangelho. Ou seja, o primeiro ponto aqui é que Gaio foi elogiado porque ele era alguém que ele tinha empatia. Então, todos aqueles pregadores itinerantes que estavam trabalhando na Seara do Senhor, quando chegava ali na sua região, ele fazia questão de hospedar, ele era uma pessoa hospitaleira, ele não estava preocupado se a pessoa era de um outro movimento ou não, eles estavam fazendo a obra de Deus, e não só com os cristãos, mas também com qualquer pessoa que necessitasse. Ele tinha essa empatia, ele tinha esse dom de ajudar as pessoas, de estar ao lado dessas pessoas. Então, por isso, João elogia, né, e incentiva o ministério de hospitalidade de Gaio. Ele era alguém hospitaleiro. Segundo, advertir e condenar o comportamento ditatorial de Diotrefes, ou seja, diferente de Gaio. Diotrefes era aquela pessoa, como já falamos em outras aulas, né, centralizadora, aquela pessoa que ele trabalhava para trazer tudo ao seu entorno. Ele era a estrela máxima, ele excomungava as pessoas, como já dissemos, ele era um obreiro mau, ele era um fraco, né? Ele era uma pessoa que não tinha no seu ministério uma comunhão perfeita com o Senhor, porque ele vivia falando mal do seu próprio líder, que era o apóstolo João. Então, uma pessoa que fala do seu pastor, chefe, que provocava polêmicas, que desacreditava aquilo que vinha às suas mãos para realizar, ele passava para a igreja, desacreditando o seu chefe, que comunhão que ele teria com o Senhor, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo? Então, ele era essa pessoa. Por isso, ele recebia advertências e era condenado naquilo que ele estava praticando. Bendito seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar,
louvar a Deus pelo exemplo positivo de Demétrio. Dos 3 personagens surgiram testemunhos positivos e negativos, fazendo com que eles se tornassem exemplos a serem imitados ou evitados. Então, nós temos aqui o exemplo de Gaio e de Demétrio, que são exemplos que devem ser imitados por todos aqueles que querem fazer um bom trabalho para Deus. E os exemplos que esse Diotrefes está dando, ele tem que ser rejeitado, irmãos, porque não vai trazer nenhum benefício nem para a pessoa que assume essa postura, como para a expansão do reino de Deus, porque ele proibia, ele não recebia os pregadores itinerantes, ele proibiu os irmãos de recebê-lo também, e se alguém descumpria as ordens dele, era excluído, era disciplinado, era escorraçado da igreja, e etc, etc. Então ele era e é um mau obreiro, né? Infelizmente, nós temos ainda alguns discípulos de Diotrefes, né? Existe, nesse século XXI, pessoas que seguem a mesma linha, a mesma postura desse Diotrefes, né? Fazendo a mesma coisa porque ele pensa que a igreja é dele, ele pensa que ele é dono da igreja, dono das pessoas, e que ele está ali para ser servido e não servir. Nós falamos em lições anteriores, conforme o comentário, nós vimos que o servo de Deus, o discípulo, o discipulador, ele não foi chamado para ser servido, mas ele foi chamado para servir, para discipular, para ensinar, se colocando ele mesmo, né? Cada pessoa se colocando como exemplo para as demais. Bendito seja o nome do Senhor. No primeiro ponto, uma das credenciais necessárias para se ter um bom testemunho é a compaixão e o amor. Porque sem compaixão e sem amor, você não faz nada. Veja que a Bíblia relata Jesus, movido de íntima compaixão, em diversos momentos, mostrando o quanto ele se importava com a dor e o sofrimento alheio, conforme está registrado em Lucas, no capítulo 7, versículo 13. Compadecer-se no grego é splagnosimai, que significa ser movido pelas entranhas, pois acreditava-se que as entranhas eram a sede do amor e da piedade. Jesus era o testemunho vivo do amor de Deus, conforme está registrado em João 3,16, né? Quando Deus ama o mundo de tal maneira que dá o seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Atitude a ser imitada e indispensável aos que exercem a liderança na igreja. Então, sem compaixão e sem amor, você não pode dizer que tem um chamado ministerial. É preciso que você seja compassivo, que você tenha empatia pelas pessoas. Quantas pessoas hoje, dentro da tua comunidade, não estão passando por necessidades, seja ela necessidade física, seja necessidades espirituais, né? Emocional, e você está fazendo vista grossa, você muitas vezes não sente nada por aquela pessoa. Então, o pastor, o discipulador, porque aqui no caso é o pastor, ele precisa ter essa empatia, ele precisa ter compaixão, como Jesus. Na verdade, irmãos, assim como já citei no princípio, que Paulo convida-nos para que sejamos seus imitadores, como ele é de Cristo, nós precisamos ser imitadores de Jesus, né? Porque Jesus, ele sempre foi movido de íntima compaixão e em diversos momentos, mostrando o quanto ele se importava com o sofrimento alheio. Você não encontra nas Sagradas Escrituras nenhum momento em que Jesus ele abandonou alguém, que ele não deu uma palavra de ânimo, de esperança, né, para alguém. Todas as pessoas registradas nos evangelhos que procurou Jesus obteve a resposta que buscava. Veja, no caso daquela mulher do fluxo de sangue, entre outros, né, ela propôs no seu coração. Ela não queria ser vista por Jesus, mas ela propôs no seu coração que se ela tão somente tocasse em Jesus, ela seria curada do mal que ela estava sofrendo.
E no momento em que ela tocou, ela recebeu a cura. E Jesus percebeu, viu que dele tinha saído virtude, então ele procura. Ele ouve a história daquela mulher, porque diante daquela revelação, a mulher contou o que estava acontecendo. E Jesus disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Você está curada desse mal. Bendito o nome do Senhor. Ela poderia ter recebido uma repreensão, ela poderia ter sido escorraçada, né? Então, muitas vezes, irmãos, nós, como servos do Senhor, fazemos isso, às vezes até involuntariamente, não damos a devida atenção, não paramos para ouvir o lamento daquela pessoa. E nós precisamos fazer como Jesus fez. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Um outro ponto aqui é que, para termos essas credenciais e termos um bom testemunho, nós precisamos também de uma outra coisa chamada mansidão. Ser manso não significa ser fraco. Tem gente que pensa que ser manso é ser fraco, é ser tímido, boca aberta. Não, está dizendo aqui, mas é alguém que é dominado pelo Espírito de Deus. A mansidão está elencada pelo apóstolo Paulo no rol do fruto do Espírito, conforme registra Gálatas 5:22, e deve ser cultivada por todos os crentes. Então, é uma obrigação minha, né, buscar da parte do Senhor a mansidão, né, produzir esse fruto que é gerado pelo Espírito. E para que isso aconteça, automaticamente eu preciso ter uma comunhão com o Espírito Santo. Eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo. Não há outra forma, não existe uma outra forma que você venha produzir os frutos do Espírito sem o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, irmãos, que diz aqui ainda, e deve ser cultivada por todos os crentes, e mais ainda, por um verdadeiro discípulo de Cristo no relacionamento com o rebanho do Senhor. Essa qualidade foi destacada no comportamento de um dos mais importantes líderes levantado por Deus. E era o homem Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, conforme registra Número, capítulo 12, verso 3. Então veja que mansidão em grego é praotes, traduzido por gentileza, bondade, humildade. E esses traços eram vistos no próprio Cristo, que chegou a aconselhar: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, verso 29. Então, começou com Moisés. Moisés era uma pessoa mansa, considerado pela palavra de Deus o mais manso da terra, né? Do que todos os homens da terra. Jesus se apresenta como sendo manso e humilde de coração e aconselha a nós para que sejamos, né, seus imitadores. E aí, irmãos, o segredo de você ter uma igreja abençoada, de você ter um rebanho abençoado, é quando você se doa, quando você se coloca à disposição, como Cristo fez. Em todos os momentos você está ali, né, do lado das ovelhas, orientando as ovelhas, procurando sentir a necessidade das ovelhas. E o bom pastor, está escrito que ele dá vida pelas suas ovelhas. Não é aquele pastor que, enquanto a igreja está orando para encerrar o culto, ele já saiu, quando termina o culto, ele já está longe, já chegando em casa, né? É aquele pastor que muitas vezes chega na reunião atrasado, já chega na hora da mensagem. Então você vê ele na hora da mensagem, se é ele que vai pregar, ou no próximo culto, porque no terminado culto ele já foi-se embora. Mas o pastor é aquele que faz questão de ser cumprimentado pela membresia da igreja, pelos irmãos. Os irmãos gostam de tocar no seu pastor, de cumprimentar o seu pastor, de ouvir uma palavra do seu pastor, de conversar com o pastor. Isso é salutar, isso é importante. É provar para a igreja que o pastor se importa com cada um, se importa com cada necessidade, com cada detalhe. Para cada um ele tem uma palavra. Isso é ser um imitador de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz aqui, repetindo, que um discípulo manso, né, testemunha e imita a liderança de Jesus, que foi capaz de transformar um homem como Saulo, que respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, conforme está registrado em Atos 9 e verso 1, e por fim
tornou-se um líder que imitava o Cristo, conforme está registrado em 1 Coríntios, capítulo 11 e verso 1. Então veja que Saulo de Tarso, ele era um perseguidor, ele respirava ameaça, e diz o texto que ele entrava nas casas e levava homens, mulheres, idosos, né? Arrastava à prisão, e muitas vezes ele torturava aquelas pessoas ou autorizava alguém a autorizar, muitas vezes, a torturar aquelas pessoas até aquela pessoa negar o Senhor Jesus, né? Mas um dia ele teve um encontro com o Senhor. E quando ele teve um encontro com o Senhor, a sua vida foi transformada. E agora, de um perseguidor, ele torna-se perseguido, mas glorificando a Deus, porque ele se torna um autêntico cristão, um autêntico discípulo do Senhor, e agora ele começa a pregar o Evangelho e, tendo cuidado das ovelhas, como já falamos em lições anteriores, ele plantou muitas igrejas e ele sempre doutrinou essas igrejas, ensinou essas igrejas a seguir o caminho certo e ao ponto, como já frisei a princípio, de nós, como líderes, como pastores, como discipuladores, né, ser os seus imitadores como ele era de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Uma outra característica para que possamos ter credenciais e bom testemunho é bendizer e abençoar. Então veja, irmão, que Gaio e Demétrio eram abençoadores, que estavam prontos e dispostos a acolher os mais vulneráveis. Essas características era visível no auxílio ao rebanho de Cristo, e por isso o serviço e conduta dos dois foi enaltecido por João, conforme 3 de João, versículo 5 a 12. Diotrefes, além de ter dificuldade em abençoar, maldizia seu líder, e o que também era visto, abençoar é um ato de bom relacionamento e o chamado de um líder, 1 Pedro capítulo 3, verso 9. Então nós vemos aqui, irmãos, uma diferença muito grande entre os dois, Gaio e Demétrios, que eram homens que tinham compromisso com a verdade, né, porque eles recebiam o testemunho da própria verdade, no serviço, né, no agir, na submissão ao seu líder, que era o apóstolo João. Então, eles eram, né, elogiados por esse trabalho. Por quê? Porque eles tinham essa empatia. Aqui, conforme vemos no comentário, eles ajudavam as pessoas, eles tinham esse cuidado de amparar as pessoas que estavam passando por necessidade, né? As pessoas chegavam, né? Ele sempre tinha uma palavra de fé, de esperança, e não somente isso, porque a Bíblia nos diz que não adianta muitas vezes nós dizer: olha, irmão, que Deus te abençoe, eu vou orar pelo irmão, Deus te abençoe, e despede o irmão em paz. Não, pelo contrário, ele supriu as necessidades, muitas vezes dividiu o que tinham para suprir as necessidades daquelas pessoas que eram carentes, que eram necessitadas, porque esse é o amor, é a forma de abençoar. Lógico que depois de ajudarmos as pessoas, fala: irmão, fica tranquilo, eu vou estar orando pelo irmão, Deus vai mudar esta situação, Deus vai derrubar por terra, né, esse obstáculo, esse empecilho, ou seja, por outro lado, Deus vai te dar força para que você venha superar tudo isso que está acontecendo. Confia no Senhor, espere em Deus, e no que depender de mim, eu estou aqui, pode vir, que o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou ajudar. Então esse é o correto, é você se mostrar que você é uma pessoa que se importa com a necessidade do outro, né? Mas, infelizmente, irmãos, por outro lado, nós temos um egoísmo muito grande, ao ponto de muitas vezes usar um adágio popular que diz que o que é meu e o que é teu, a metade é meu. Então você não está preocupado muitas vezes com o sofrimento, né? Com as tribulações que envolvem as pessoas. E 99% esses problemas estão dentro da própria igreja, na qual você é o discipulador, você é o líder. Mas você faz vista grossa aqui, você faz que não vê aqui, faz que não vê ali, e vai tocando o barco, vai empurrando com a barriga. Aquele irmãozinho desaparece da igreja, você não se preocupa. O que aconteceu com o irmão fulano? O bom pastor, ele deixa as 99 e vai buscar a que se desgarrou.
Ele vai ver o que está acontecendo. Se ela está doente, se ela está ferida, se ela está enroscada em algum matagal, no meio dos espinheiros, ele vai lá e tira, coloca nos seus ombros e traz de volta para o curral, traz de volta para o redil e vai tratar dos seus ferimentos, vai curar aquela ovelha. Essa é a função do verdadeiro discipulador. É aquele que se importa como Jesus se importava. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, esse Diotrefes aqui, ele é um mau exemplo para nós. Nós não podemos seguir o exemplo de Diotrefes. Por quê? Porque ele era um mau discípulo, né? Ele tinha dificuldade em abençoar as pessoas, mas ele maldizia o seu líder. É aquela pessoa que critica todo mundo. É aquela pessoa que acha que só ele entende das coisas, que só ele é o mais inteligente, que só ele é o mais espiritual, que só ele é o que prega melhor. Então, se aparece, por exemplo, na igreja desses discípulos de Diotrefes, alguém que tem uma capacidade mínima que seja no conhecimento da palavra de Deus, e ele percebe aquilo, ele imediatamente ele já isola aquela pessoa, porque ele não quer perder o brilho. Ninguém pode brilhar. Ali só quem brilha é ele. E isso é errado, porque quem deve brilhar e precisa brilhar sempre, irmão, é o Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, esse Diotrefes aqui, ele é uma pessoa reprovada em tudo, porque nós não podemos, como igreja do Senhor, aceitar esse tipo de oposição, de imposição, melhor dizendo. Quando você percebe que algum discipulador está impondo coisas que está fora de contexto, fora da Sagrada Escritura, nós precisamos deixar para lá, rejeitar isso, porque isso não é a lutar para nossas vidas, nem física, nem espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. No segundo tópico, um verdadeiro discipulador, né, ele tem uma credencial, e essa credencial é ter uma vida transformada. Como você pode ser um discipulador se você não passou por uma transformação? Nós falamos há pouco que Saulo, de um perseguidor, de uma pessoa contumaz, né, no seu intento de acabar com os cristãos, de repente ele tem um encontro com o Senhor Jesus e ali ele teve a sua vida transformada. Então essa é uma característica de um verdadeiro discipulador, ter uma vida transformada. Diz aqui o comentário que Pedro foi um discípulo de Cristo, que sofreu uma profunda transformação em sua vida pessoal e ministerial. De um simples e rude pescador, passou a ser um dos principais líderes doutrinários e pregadores da Igreja de Cristo, conforme está registrado em Atos 2 e versículo 14. Assim tornou-se um líder forte por seu testemunho pessoal. Antes, um discípulo medroso, conforme está registrado em Lucas 22, 58. Após o encontro com Jesus Cristo, ressuscitado e ser cheio do Espírito Santo, um apóstolo ousado. Atos, capítulo 5, verso 29. Um líder forte e um bom testemunho. Então, isso aconteceu na vida de Saulo, isso aconteceu na vida de Pedro e de todos os apóstolos, e tenho convicção de que aconteceu na minha vida e aconteceu na sua vida também. Após esse encontro com o Senhor Jesus, após o enchimento do Espírito Santo, quando recebemos o batismo com o Espírito Santo e recebemos da parte do Senhor Jesus os dons para trabalharmos, então a partir daí nós passamos a ter uma vida transformada, e essa é uma das credenciais que todo cristão precisa ter. Não somente os líderes, os pastores, né, os discipuladores, conforme retrata a lição, mas todo cristão precisa ter essa credencial de uma vida transformada pelo Senhor. Porque é ela, né, como Paulo ele menciona, que essa transformação em nossa vida, ela se torna como se a nossa vida fosse uma carta aberta, onde todos podem ver, e quem nos conheceu no passado pode ver, há uma mudança. Houve uma diferença, há uma diferença no Elias do passado e no Elias do presente. Por quê? Porque no passado, como Saulo, era um perseguidor, era um pecador quanto mais. Mas agora, após o encontro com o Senhor Jesus, tornou-se uma nova criatura.
vive em novidade de vida e ele tem uma vida transformada e dá testemunho dessa transformação. Não é algo apenas aparente, que você finge diante de algumas pessoas que você é, quando na verdade você não é. Mas aquilo que você mostra que é aqui, você mostra ali, lá e etc. E todos em volta sabem que você é realmente aquilo que você está demonstrando ser, porque você passou por essa mudança, por essa metamorfose que é uma transformação radical, porque você foi comprado, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto importante, né, que uma das credenciais é pelo poder do Evangelho. Essa transformação ela acontece por meio do Evangelho. Então veja que o termo Evangelho do grego é euangelion, significa boas notícias, boas novas do reino de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, né? Romanos capítulo 1, 16. Para quê? Para a transformação de todo aquele que crê, que requer transformação, conforme está registrado também em Romanos capítulo 12, verso 2. Pedro passou de um homem escravo de rompantes, disposto a ferir pessoas, conforme registra João 18, verso 10, a um proclamador das boas novas, como está registrado em Atos capítulo 5, versículo 29 a 32. Paulo é outro exemplo do poder do Evangelho, passando de perseguidor a seu defensor e propagador, e que reconheceu sua eficácia, conforme está registrado em Romanos capítulo 1, verso 16. Então, veja que uma das credenciais de ter uma vida transformada, primeiro, né, é pelo poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e transformação de todo aquele que crê. Então, sem essa mudança, sem essa transformação, você não pode, né, de modo algum dizer. Você pode dizer que é crente, você pode dizer que é evangélico, você pode dizer que é cristão, mas a transformação de fato, ela só vai ocorrer a partir do momento que você for contaminado, vamos dizer assim, de uma maneira, né, contaminado pelo poder do Evangelho. Quando esse Evangelho ele entrar pelo teu ouvido, no teu coração, na tua alma, fazendo com que você caia em si e reconheça que só o Senhor é Deus. Logicamente que para que esse Evangelho ele produza, né, aquilo para o qual ele está sendo enviado por Cristo, precisa do auxílio do Espírito Santo, pois está escrito que o pregar compete a mim. Eu prego o Evangelho, você prega o Evangelho, nós pregamos o Evangelho, mas a conformação, ou seja, a convicção, ela só vai vir através do Espírito Santo, porque é ele que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o poder do Evangelho, ele é poderoso, como está dizendo aqui, para trazer a mudança e a transformação. Isso em conjunto com o Espírito Santo. A partir do momento em que você é convertido, o Espírito Santo continua um processo de mudança, de transformação, né, para que você vá se desvencilhando do eu, do egoísmo, do pecado, daquelas coisas erradas que você praticava. E é por isso que Paulo diz que, né, nós vivemos agora em novidade de vida, porque passamos por essa mudança, por essa transformação. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto importante aqui, que é uma das credenciais de uma vida transformada, é o testemunho cristão. Nós já falamos no princípio, né? E vamos voltar nele aqui novamente. Quando Jesus disse: "Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou", conforme está registrado em Mateus capítulo 10, verso 40, ele estava fazendo referência ao testemunho. Diotrefes, ao resistir em receber João, não o reconhecendo como apóstolo, estava rejeitando o próprio Cristo, que tinha comissionado os apóstolos. Diotrefes estava exibindo um mau testemunho em vez do testemunho cristão, sendo repreendido por isso. Ao contrário de Demétrio,
que teve essa condição exaltada por João, todos dão testemunho de Demétrio, também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. 3 de João, versículo 12. Então veja que esse pastor, esse mau obreiro, chamado Diotrefes, ele não recebia o seu pastor. Eu aprendi muito cedo a reconhecer a autoridade. Então, quando ainda muito novo, já dirigindo, ponto de pregação, dirigindo pequenas congregações ou subcongregação, quando chegava um presbítero ou mesmo o pastor da igreja, imediatamente eu já passava a direção, porque é um costume salutar, é um costume bom, dá honra a quem tem honra. Eu estava ali, fui delegado a fazer aquele trabalho, mas o meu pastor chegou. Então, a partir dali, eu já não sou mais o dirigente daquela congregação, mas o pastor da igreja, ele tem a liderança. E muitas vezes falou, não, eu quero cumprimentar os irmãos, assim, mas quero devolver aqui para o nosso querido irmão, para ele dar sequência no culto. Às vezes o pastor não fazia nem questão de dirigir o culto, mas isso é honroso, isso é bom. Agora, esse camarada aqui, ele não recebeu o seu pastor. Foi por isso que ele era uma pessoa que era reprovado nos seus atos, nas suas atitudes, e recebia essas advertências. E aí vem o elogio para Demétrio, porque ele era essa pessoa que estava sendo submisso ao ministério da igreja, ao seu pastor presidente, ao seu pastor chefe. O pastor mandava muitas vezes uma missiva lá e ele lia, passava para a igreja, olha, o nosso pastor está solicitando isso. Irmãos, vamos nos dedicar, vamos fazer a obra do Senhor. É assim que funciona. Bendito seja o nome do Senhor. Você quer ter vitória, você quer ser abençoado no teu ministério? Obedeça à liderança, sabendo que o sumo pastor é Cristo, mas abaixo de Cristo está aquele que o Senhor levantou e colocou para administrar todo um campo, todo um rebanho. E se você faz parte desse ministério, submeta ao seu pastor e se submeta a Cristo. E você vai longe na sua caminhada ministerial e vai ser muito abençoado. Bendito seja o nome do Senhor. Um último ponto aqui, uma das credenciais para se ter um bom testemunho é ser cheio do poder do Espírito Santo. E veja que foi o próprio Jesus quem convocou seus seguidores a serem suas testemunhas. Ele disse que essa condição seria alcançada pelo poder do Espírito Santo, que desceria sobre seu discípulo, conforme está registrado em Atos, capítulo 1, verso 8. Testemunhar sobre Jesus é uma missão colocada para cada indivíduo do corpo de Cristo. Diotrefes, como seu integrante, deveria ter um testemunho que honrasse Jesus, mas sua reputação não apontava para o Cristo. A vida de Pedro foi transformada quando ele ficou cheio do Espírito, o que foi constatado quando testemunhou aos líderes e anciãos do povo sobre o poder de Jesus de Nazaré, conforme está registrado em Atos capítulo 4, versículo 8 e 10. Então veja que uma outra credencial importante que mostra uma transformação na vida do obreiro é ser cheio do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. E esse poder só vem, irmãos, quando nós nos submetemos à vontade do Senhor Jesus. Está escrito que nós não devemos entristecer o Espírito que habita em nós. Nós nos tornamos templos de Deus, templos do Espírito Santo. Então, no dia em que Jesus conversou com seus discípulos, ele disse, é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, aquele outro Espírito Santo, aquele outro Espírito, aquele outro Consolador não virá a vós. Mas é necessário que eu vá para que ele venha. E ele vai estar convosco para sempre. E ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Então veja,
Foram 3 anos e meio, aproximadamente, que Jesus ficou com os discípulos. Muitas das coisas que Jesus falou, muitas vezes a gente esquece. Eles esqueceram, como nós esquecemos também. Mas o Senhor disse: o Espírito Santo, que eu da parte do Pai enviarei, ele vos fará lembrar todas as coisas. E é fato que nos evangelhos, nas cartas, nós vamos encontrar pontos aonde eles lembram de coisas que Jesus tinha falado a partir do momento em que eles foram revestidos do poder do Espírito Santo. Então veja que o Espírito Santo, ele é uma pessoa que está conosco, é ele que nos capacita, é ele que nos dá as diretrizes, a direção que devemos seguir, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Já falamos em outra oportunidade que muitas vezes Paulo tentou ir para determinada região e foi impedido pelo Espírito Santo. Porque quem comanda, quem governa, quem dirige é o Espírito Santo. E nós precisamos estar submissos a ele. E quando nos submetemos ao Espírito Santo, nós também nos submetemos à nossa liderança, nós nos submetemos a Deus, nós vamos agir como Gaio, né? E Demétrio, fazendo aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. No terceiro tópico, uma outra credencial que nos mostra e nos capacita a ter uma vida transformada é viver para fazer o bem. Não existe outra maneira, não existe um outro ponto, né? Fazer o bem não é receber o bem das pessoas, como geralmente a gente costuma ver, mas é viver para fazer o bem. Então diz aqui o comentário que o termo bem no grego é kalopoio, que significa agir corretamente. Fazer o bem é a essência do Evangelho e a forma como Jesus viveu na terra, conforme está registrado em Atos capítulo 10, versículo 38. Pedro diz que o cristão não deve só fazer o bem, mas se afastar do mal. Testemunhar Jesus é mostrar o bem. Então, esse é um ponto crucial. Fazer o bem, e nós fazemos o bem quando nós testemunhamos de Jesus, imitamos o Senhor Jesus e nos afastamos do mal, né? Se o mundo vai para a direita, nós vamos para a esquerda. Se o mundo, o pecado e tudo que é mal está indo pela esquerda, nós vamos pela direita. Antigamente a gente ouvia muito, né, essa frase, esse jargão de pregadores dizendo assim: irmãos, quando o mundo vem com a sua moda, com as suas coisas, né, pecaminosas, né, nós estamos indo do outro lado. Quando o mundo está voltando, a gente está voltando. Então, ou seja, a gente nunca vai andar na mesma mão, sempre vamos andar na contramão do pecado, das coisas que o mundo oferece. E isso é o que está sendo dito aqui. Pedro diz que o cristão não deve só fazer o bem, mas se afastar do mal e de toda aparência do mal, né? Para que nós possamos agradar aquele que nos chamou para a sua obra. Um outro ponto aqui é apartar-se do mal. Como? O termo mal no grego, kakos, refere-se a uma natureza perversa no modo de pensar, sentir e agir. Baixo, errado, perverso, desagradável, injurioso, pernicioso, destrutivo, venenoso. Diotrefes fazia o mal e era repreendido por sua conduta contrária à de um líder comprometido com o reino de Deus. Suas perversidades feriam pessoas que ele deveria pastorear com amor, conforme está registrado em 1 Pedro 5, verso 2. Diotrefes também usava sua boca para proferir maledicências contra João, a quem deveria honrar como seu líder. Apartar-se do mal significa desviar-se das coisas que não agradam a Deus, não testemunham sobre Jesus, que são contrárias ao modo operandi do reino de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 10. Seguir o mal era o mesmo que seguir a Diotrefes. Sua influência era perniciosa no seio da igreja, pois expulsava qualquer um que não concordasse com ele. Seguir a Gaio ou a Demétrio, no entanto, equivaleria tomá-lo como modelo de lealdade, o que foi reconhecido pela igreja. Então veja que, como já falamos tanto desse mau obreiro aqui, é complicado, porque esse camarada, ele era maledicente,
ele reclamava de tudo, e qualquer um que não fazia aquilo que ele dizia, né, era excomungado. Já vemos aqui que Demétrios e Gaio eram pessoas que tinham uma empatia, que faziam as coisas certas, e por essa forma foi elogiado. Bendito seja o nome do Senhor. Que nós possamos ter, irmãos, né, receber elogio, não para inchar, para ficar orgulhoso, mas que possamos ser reconhecidos naquilo que fazemos, né, para Deus. Não estamos fazendo isso para o pastor A, para o pastor B, mas estamos fazendo para Deus. Mas, em contrapartida, estamos sob a liderança do pastor A, do pastor B, e que ele possa ver, que a igreja possa perceber, que todos possam ver o quanto nós somos aplicados na obra do Senhor e como fazemos esta obra, e com certeza receberemos elogio do nosso pastor-chefe e receberemos galardão das mãos do Senhor, que é o mais importante. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Por outro lado, uma das credenciais também de um bom obreiro, de um pastor, de um discipulador, né, que traz essa caracterização de uma vida transformada, é buscar a paz, né? O termo buscar do grego zetel significa procurar a fim de encontrar, empenhar-se em procurar, pedir enfaticamente. A paz não é um estado natural, pois a partir da queda do homem o pecado passou a gerar conflitos, tendo como primeiro salário um fratricídio, a morte de Abel por seu irmão Caim, conforme está registrado em Gênesis, capítulo 4, versículo 25. Assim, o mundo tem sido influenciado negativamente pelo inimigo que é homicida e continua semeando contenda e discórdia, conforme está registrado no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Mas Jesus é o príncipe da paz, conforme está registrado em Isaías, no capítulo 9, versículo 6. O único capaz de dá-la ao homem. Diotrefes não era um discípulo de paz. Seu mau testemunho matava a fé dos irmãos. Então, é complicado quando a gente olha para isso. Você está vendo que o obreiro é mau, que o obreiro não tem nada da parte de Deus, que ele centraliza todas as coisas, ele se coloca como sendo o astro principal, a estrela principal, ele tem que brilhar, ninguém pode brilhar. Os obreiros que estão ao lado dele entra mudo e sai calado, porque ele não compartilha, ele não dá oportunidade nem para os irmãos dizer amém. Porque ele tem medo, como já disse no início, às vezes se chega alguém para congregar com ele e ele descobre que aquele irmão tem 1% a mais, talvez nem isso de conhecimento das Escrituras, é mais espiritual do que ele imediatamente ele procura isolar aquele irmão, joga ele para um canto e pronto, e ele vai entrar mudo e vai sair calado, porque ele ali, ele prega, ele ora, ele dá aviso, ele faz tudo durante a reunião. E é grosseiro, ele é agressivo, ele chama a atenção dos irmãos sem nenhuma dó na frente dos demais, repreende, entristece os irmãos, como está vendo aqui, e ele arrebenta com a fé dos irmãos. E aí, irmãos, é por isso que muitas vezes nós vemos muitas pessoas desgarradas hoje, estão escandalizadas, né? Eu já tive a oportunidade de falar, e vou repetir aqui novamente, de que se hoje a Igreja do Senhor, nós como obreiros do Senhor, fizéssemos aí, criássemos aí um projeto de buscar apenas os desviados, faltaria lugares nos templos para abrigar esses irmãos, porque são centenas, e por que não dizer milhares de pessoas que um dia estiveram na igreja e estão hoje no mundo. Ou muitas vezes estão sendo crente em casa, porque estão machucados, com as pernas quebradas, braço quebrado, estão com as costas dilaceradas porque apanharam muito. E não apanharam aqui através do ensinamento da palavra, não. Foi agressividade mesmo, humana. Porque a palavra de Deus, irmão, ela cura, ela transforma, é um bálsamo. E aí nós temos
esse contraste, temos esta situação. Então, pregar o Evangelho, nós precisamos pregar o Evangelho, mas não poderíamos deixar para trás os soldados feridos. Né? Quantos existem? Né? Cada um com a sua dificuldade, cada um com o seu problema. E como pastores, nós precisávamos auxiliar essas pessoas, ajudá-los, né, a trazer de volta. Muitos não querem nem ouvir falar mais de igreja ou de nome de denominação, porque se saíram escandalizados, porque houve motivo para isso. Elas não saíram simplesmente por sair, saíram porque existiu motivo, né? Foram muitas vezes desprezadas, jogadas para fora, né? Porque a pessoa que está lá, né, é um Diotrefes. Ele acha que ele tem a chave do céu. Ele acha que foi ele que morreu por aquela pessoa. Então, ele tanto pode abrir a porta para pôr alguém no céu, como ele pode fechar a porta e jogar aquela pessoa no inferno. E não é assim que funciona. Aliás, nunca funcionou assim. Quem morreu pela igreja foi Jesus. Quem deu a vida pelas ovelhas foi Jesus. E eu, você, nós somos nada mais, nada menos do que mordomos. E estamos trabalhando para o desenvolvimento do reino. Então não compete a mim, nem a você, nem a ninguém a julgar A ou B. Mas precisamos ter empatia pelas pessoas, cada um com a sua natureza, cada um com o seu modo de viver. E a minha responsabilidade, a sua responsabilidade é pregar o Evangelho, é ensinar a palavra de Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é papel meu, não é papel seu de querer convencer. Eu posso até, através da RI, como em muitas denominações existe, fazer uma pessoa usar determinado tipo de roupa, usar determinado tipo de cabelo, enfim, mudar a aparência e ser, né, como o Denorex. Tem cheiro de remédio, né, tem gosto de remédio, parece com remédio, mas no final das contas não é remédio. Quem conhece o ser humano é Cristo. Quem transforma o homem e a mulher é o Evangelho através do seu poder, através do Espírito Santo. Então, a minha competência, o que me diz respeito é pregar o Evangelho e ensinar o que está escrito, mas não compete a mim mudar, né, o jeito de ser da pessoa. Quem salva é Jesus. Muitos de nós estão dentro da igreja hoje e no dia que Jesus voltar vai ficar aí, porque não dá para saber quem é salvo e quem não é. Não dá para dizer aquele vai ou aquele não vai. Ao dia da volta de Jesus vai ser um dia de grande surpresa. Muitos que julgam que vai, não irão. E muitos que eram julgados que não irão. Estarão com o Senhor. Então nós precisamos estar do lado de Cristo, sendo imitadores de Cristo e tendo uma comunhão com o Espírito Santo, né? Uma comunhão permanente com Ele. Não é apenas por alguns minutos, por algumas horas, enquanto estamos no templo, mas essa comunhão tem que ser permanente, para que realmente eu possa ter essa convicção. Porque se perguntarmos para alguém, se Jesus vier agora, você está salvo, você vai para o céu, muitas pessoas vão dizer assim, eu não sei. Deus é que sabe. E na verdade Deus sabe, mas você precisa saber para que lado você está indo, por que caminho você está andando. Então, esse Diotrefes aqui era uma pessoa que ele arrebentava com a fé das pessoas, até daquelas que tinham convicção do seu chamado pelo poder do Evangelho. Estavam sendo arrebentadas por conta das atitudes que ele tinha. Que nós possamos ser homens de Deus, mulheres de Deus, e que possamos ser vasos nas mãos do Senhor, porque a única forma, né, de podermos um dia, não somente nós chegarmos à presença do Senhor, mas que possamos também ver aqueles a quem nós discipulamos junto também, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, para concluir, dizemos aqui que o verdadeiro discípulo é construído por comportamentos que mostram compromisso, respeito, amor e um bom testemunho. Gaio e Demétrio, ao longo de suas trajetórias, tiveram seus ministérios dignos de serem reconhecidos não só pela igreja, mas por seu líder, construindo um bom testemunho. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós. Permitindo o Senhor, voltaremos numa outra oportunidade. Portanto,
Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.